É com prazer que eu venho mais uma vez aqui trazer algumas reflexões da história, né? Porque a aula de hoje é bem histórica e essas aulas históricas nos ajudam a contextualizar, a entender um pouco do momento que Jesus apareceu, por que ele nasceu naquela região, enfim. Vou compartilhar aqui a primeira tela para vocês poderem acompanhar melhor. Então, a aula é essa aula aqui, a aula número 11, né? Vocês estão vendo? Sim, Separação dos reinos. Ah, então, como eu estava falando, as aulas históricas, a ideia das aulas históricas é contextualizar, para quando a gente começar a estudar a vida de Jesus, a gente entender a ansiedade que envolvia os judeus da época, do novo Messias, por que que Jesus, né, falou o que falou, ensinou o que ensinou, a gente entende melhor. Eu vou dar uma repassada rápida aqui, até para vocês verem a aula de hoje, em um pouco nas aulas passadas, do que vocês já viram, só para a gente contextualizar. Então, passando aqui, a primeira coisa que eu queria comentar é a questão da Bíblia. A Bíblia, ela é um livro histórico, mas muito mais que histórico, era um livro mitológico, né? Ela conta a, a história antiga do povo judeu, ou seja, nós consideramos como a primeira revelação. Ela conta a história do povo cristão, é o Novo Testamento, que nós consideramos a segunda revelação. A terceira é a nossa. Só que essa Bíblia foi escrita em um período de mais de 1000 anos, e foram diversos autores, e na verdade a coisa é bem complicada porque a primeira pessoa a juntar, a formar um canon, a formar a Torá, que deu base ao judaísmo, foi Esdras, no século 4, 5 antes de Cristo, ou seja, 400, 500 anos antes de Cristo nascer. Aí ele pegou os livros que existiam na época, né? Na verdade, assim, ele acharam um livro lá no templo chamado Deuteronômio, né? Que é na tradição católica cristã, foi Moisés que escreveu. E aí ele pegou esses outros 4 livros que já existiam e formou o Pentateuco mosaico, que forma a Torá. E aí esses outros livros também já existiam, livros históricos. E aí ele pegou mais os livros dos profetas, né, menores, maiores, livros de poesias, e montou a Torá, o Antigo Testamento. Os livros da aula de hoje têm a ver com essa parte aqui. Josué, que vocês já viram na aula passada, né, o primeiro juiz, aí os outros juízes, e por último, né, o livro dos reis, que são esses daqui. Então, a aula de hoje, se vocês quiserem dar uma olhada na Bíblia, são esses 3 livros, Josué, Juízes e Ruth, e mais esses 6 livros aqui. Só que a gente tem que contextualizar, como eu digo, foram vários escritores. Esses livros aqui são, por exemplo, colocados, foi Moisés que escreveu, mas não foi Moisés. Moisés pode ter escrito partes desses livros, mas não os livros todos, porque muda a forma de escrever, né, o estilo de escrita. Por exemplo, no Êxodo fala da morte de Moisés. Como Moisés pode escrever se ele mesmo a contar a própria morte, se ele está morto? Enfim, falam de coisas que a gente tem que ver à luz da história, à luz da ciência, né? E, então, a gente tem que ler e entender o contexto da história. Bem, aqui nós temos aqui um breve resumo da aula que vocês viram lá da Mesopotâmia, que dá origem a Abraão, né? Então, Abraão ele é o patriarca maior de 3 religiões, do cristianismo, da religião judaica, do judaísmo, e também da religião criada por Maomé, o Islã. Os muçulmanos também têm ah, ah, o nosso amigo Abraão como patriarca, como início de tudo.
lembrando que ele nasceu nessa região aqui, região de Ur, onde tinha a Babilônia, região super rica e super desenvolvida. Aqui nasceu a matemática, aqui nasceu a escrita, aqui nasceu a parte artística, astronomia, estudo dos astros, na astrologia, enfim. Só que ele não vivia em cidades, né? Ele fazia parte de uma tribo que criadora de carneiros e ovelhas. Então ele saiu, ele teve um sonho e a partir desse sonho ele convenceu o pai e foi até a região de Arã, né, onde hoje é Damasco. Uma viagem de 1.000 quilômetros. Naquela época, isso aqui demorava mais ou menos 2 meses para fazer isso, porque não tinha carro, não tinha cavalo, então era a pé andando, né, a cerca de 6, 8 horas por dia para fazer essa trilha. Lembrando que ele tinha mulheres, filhos, um monte de carga. Daqui, né, ele ficou um tempo. Depois ele chegou à região da Mesopotâmia, que era a terra que ele viu nos sonhos. Então, essa região aqui da Mesopotâmia, a Mesopotâmia, na verdade, é tudo isso aqui, é o crescente fértil. Né? Eu estou circulando aqui com o ponteiro do meu mouse. Então, toda essa região aqui é chamada de Mesopotâmia, do crescente fértil. E ele teve um sonho, né, da terra prometida, que era a terra de Canaã. Ele nem não conhecia o local, mas por causa do sonho, ele foi até Arã e depois até Canaã. Só que essa região aqui da Mesopotâmia, chamada de Canaã, já tinha gente morando. Esse que era um problema. Quer dizer, Deus prometeu uma terra para ele, que na prática, quando ele chegou, já tinha gente morando. Ou seja, nessa época aqui, já existiam. Eu estou contando tudo isso, gente, para vocês entenderem o momento que a gente vai chegar lá na frente, mas da aula de hoje. Quando ele chegou nessa região, tinham várias cidades, estados. Na época não tinha países como tem hoje, tinha cidades. Cada cidade tinha seu próprio rei, então eram cidades e estados. Cidades na época tinham, as maiores cidades tinham 20.000, 30.000 pessoas, ou seja, eram pequenas cidades do nosso interior aqui de São Paulo. Você tem uma ideia, Ur já era uma megalópole da época. Ur tinha 250.000 pessoas morando aqui na época do Abraão. Se a gente for ver Jerusalém na época de Jesus, 2.000 anos depois, porque Abraão foi mais ou menos 1900 antes de Cristo, na época de Jesus, Jerusalém, que era a maior cidade da região, girava em torno de 70.000 pessoas na época de Jesus. Então, imagina, retrocede aqui 2.000 anos atrás, como era a cidade, era crítica, era grande, era ponto de referência nessa região. 2.000 anos antes de Jesus, essa cidade já tinha 250.000 habitantes. Abraão veio dela. Tá? Então, ele era de uma tribo de pastores. Então ele veio por essa região, chegou aqui, como já tinha gente morando nas cidades, ele acabou se dando bem, ele e o Ló. Por quê? Porque como eles criavam, não tinham terras, e eles eram criadores de carneiros e ovelhas, eles forneciam leites e carnes para as cidades. Então o pessoal da cidade aqui deixou ele ficar nessa região, porque ele não era dono de terra, e ele ainda oferecia serviços que eles não tinham, né, nessa região aqui. Quem que morava nessa região? Várias tribos cananeias, por isso a palavra Canaã, várias tribos cananeias. Nós tínhamos aqui os filisteus, que boa parte do tempo foram inimigos dessa região onde o meu mouse está passeando, foram inimigos de Portugal durante bom tempo. E a gente tem ainda os fenícios, que deram trabalho até para os romanos. Além dos fenícios, cananeus e filisteus, nós tínhamos aqui uma série de tribos bárbaras que ficavam nessa região aqui, medonitas, amorreus, enfim, uma série de tribos que vieram dessa região da Arábia aqui, que também estava em torno de Canaã. Então, no início, ele até se deu bem. Ele chegou aqui, né, começou os Campos Verdes, né, uma região, essa região costeira aqui é uma região bastante boa para culturas. Ele se deu bem. Só que isso é científico, teve uma época de fome aqui.
uma época de vários anos sem chuva, e por causa do deserto aqui. Isso é fato porque os arqueólogos, estudando as camadas de solo, perceberam que justamente por volta de 1900, 1850, antes de Jesus, teve uma seca muito forte aqui, que fez com que várias pessoas daqui fossem procurar comidas em outros lugares. No caso dele, como ele era nômade, não tinha terra, não tinha o que comer, boa parte, alguns ficaram, né? Alguns hebreus que vieram com, imagina, passando o tempo, o número vai aumentando. Outros foram para o Egito buscar comida. Os que foram para o Egito, né, com o tempo, acabaram virando escravos. Porque, assim, no primeiro momento, ele foi para o Egito, tem até aquela história lá da esposa dele, aí o faraó expulsou ele por causa da esposa, ele voltou para cá. Aí ele teve Isaac, o Isaac gerou Isaú e Jacó, Jacó gerou os 12 filhos, que viraram as 12 tribos de Israel depois. E aí tem a história de José do Egito, que foi alçado a braço direito do faraó aqui, porque na época o faraó que escolheu José para ser seu braço direito, porque ele revelou os sonhos, aquela coisa toda, não era um Egito raiz. Ele era um povo chamado que morava também nessa região chamado de Ixos. Esses Ixos invadiram o Egito, porque o Egito não conhecia a roda, o Egito não conhecia o ferro não, desculpa, não conhecia o bronze, ele conhecia as armas dos egípcios eram feitas de cobre. Na hora que os Ixos, com rodas, com espadas feitas de bronze, nem era de ferro ainda, porque o ferro foi por volta do ano 1200. Você está na idade do bronze. Na hora que eles entraram aqui, putz, levaram os egípcios de rodo, porque eles não tinham como combater uma espada de cobre com uma espada de bronze. Espada de bronze de cobre quebra. E fora as rodas, as carroças que os egípcios não conheciam a roda. E aí os Ixos conquistaram toda essa região aqui. Deixa eu pegar uma coisa para ficar mais fácil. Os egípcios conquistaram toda essa região, os Ixos conquistaram toda essa região, e como eles gostaram dessa história de Faraó, eles se proclamaram Faraó atrás de Faraó. E foi nessa, quando teve a fome aqui, a segunda, já foi a segunda fome, que a primeira fome, Abraão ainda não tinha nem Isaac. Né? Abraão ainda, desculpa, Jacó não tinha nascido ainda, era só Abraão. Abraão foi, né? Teve o lance com a esposa, que se engraçou, o faraó se engraçou com a esposa, depois descobriu que era esposa dele e não irmã, aí ele voltou. Aí ele teve Isaac, né? Aí depois ele teve Isaú e Jacó, Jacó trocou a progenitura com um prato de comida lá com Isaú, e teve os 12 filhos, e um dos filhos era José, que foi vendido para os maumitas, que eram os caminhoneiros da época, e ele acabou revelando o sonho do faraó, que era um Ixo na época, não era um faraó, como eu falei, da região, e ele virou um líder aqui. Quando teve, no segundo momento, teve outra fome aqui, a família dele foi para o Egito, aí o faraó, feliz com os irmãos, pediu para trazer o pai dele, Jacó, e, de acordo com a Bíblia, Abraão ainda estava vivo. Na época, o pessoal vivia, né, 200, 400, 900 anos. Mas, enfim. Só que isso aqui tem uma diferença de uns 100, 150 anos, desde que ele saiu daqui até aqui. E o pessoal ficou aqui por causa do José. O José teve uma revolta, José foi morto, os Ixos foram expulsos, e o pessoal que estava aqui se deu bem, né? A fome passou, os hebreus que estavam aqui continuaram. Os hebreus que ficaram aqui acabaram virando escravos, que, num segundo momento, foram libertos por Moisés. Gente, perguntas. Vão colocando no chat aí no final, a lei passa para mim, a gente vai responder na medida do possível. Tá? Então, não se acanhe, não. Quer ter uma curiosidade, não entendeu alguma parte, coloca no chat que depois a gente tenta responder.
Bem, o que aconteceu? Como eu falei, o pessoal que foi para o Egito lá por causa do José, acabou virando escravo com o tempo e ficaram por volta de 300 anos aqui. Surgiu Moisés, né, conseguiu convencer o pessoal a voltar para a Terra Prometida, porque tinha mais hebreus lá, né, e tinha a Terra Prometida deles. Eles voltaram, então. Agora, o caminho de volta, o caminho inicial que o pessoal tinha como sugerido era esse caminho aqui, né? Até aqui, ó, Monte Sinai, né? Enfim, até chegar nessa região aqui, que é onde fica o Mar Morto, lá na frente o Mar da Galileia, Rio Jordão. Mas hoje a ciência diz que o caminho que ele fez, na verdade, foi por aqui, esse caminho aqui, e não esse. Por quê? Na época tinham 3 caminhos, que eram 4 caminhos. Esse caminho aqui, que é da rota que você tem que passar pelas cidades dos Ixos e depois dos filisteus. Não era uma boa, porque estavam fugindo do povo do Egito. Por que eles estavam fugindo do Egito? Porque eles roubaram os ouros dos egípcios. Na verdade, foi essa, né? Por isso que o faraó foi atrás deles. Só que se eles viessem por aqui, né, tudo bem, eles se proteger dos cavalos, dos egípcios, essa coisa toda, mas aqui é uma região muito montanhosa, com pouca comida, toda acidentada, e era muito complicado ele passar com mulheres, crianças e animais por aqui. Então, resolveu pelo deserto. Por quê? Porque pelo deserto, por causa da areia, os egípcios já usavam carroça nessa época, os soldados já tinham armas de bronze, mas para perseguir aqui fica mais difícil. E a gente tem que lembrar que Moisés conhecia essa região como palma da mão. Por quê? Antes dele conseguir libertar, convencer o povo que estava aí, lembra-se que ele casou com uma mulher de uma tribo dessa região aqui, que é a Arábia, né? E ele casou com uma mulher de uma tribo que pertencia a essa região aqui. E ele ficou 40 anos, né, cuidando das propriedades e dos animais do pai dessa mulher. Então ele conhecia essa região. Ele sabia que aqui não era uma boa, porque eles iam acabar virando, iam deixar de ser escravos no Egito para ser escravo ou dos Ixos ou dos filisteus. Sabia que aqui não era uma boa por causa da região acidentada. E então o melhor caminho era o deserto, porque inclusive os egípcios iam desistir de perseguir eles pelos desertos, com as carroças iam atolar, alimentação, água ia faltar. Só que o que José fez? José sabia tirar como achar água e como se alimentar no deserto. Descobriram isso há uns 15 anos atrás. Como? Estudando-se como que os viajantes, né, os carroceiros da época, os caminhoneiros da época, transportavam, sobreviviam no deserto. A água eles tiravam de uma pedra que acumula água. Então, quebrando a pedra, você tem água. Só tem que reconhecer a pedra e saber onde essa pedra existe. E o maná, que é contado na Bíblia, é um excremento de um inseto que à noite ele faz o excremento cai no solo, e aí, com o calor do dia, das primeiras horas do dia, ele vira uma espécie de pão de mel. E todo dia tem. Por isso que o maná todo dia de manhã tinha. Que todo dia de manhã tinha lá o excremento do inseto, que era macio, era gostoso de comer como um pão de mel. Então, Moisés alimentou, né, o pessoal e extraiu água a partir desses 2 requisitos. E ele chegou nesse monte aqui, né, que hoje é o Monte Sinai, hoje sabe-se onde é. Se vocês procurarem na internet, tem vídeo do History Channel falando sobre isso, tem livros também, há sites na internet falando sobre isso. Hoje está bem, bem tranquilo aqui. Só que Moisés chegou aqui e a ideia era levar o pessoal até Canaã, que aqui ainda não era Canaã, que era o deserto, né? E o Monte Sinai foi onde ele teve lá aquele fenômeno mediúnico, onde ele trouxe lá os 10 mandamentos. Então, chegando aqui, ele foi para essa região aqui, e daqui são relatos que estão na Bíblia, né, esses pontos aqui. E aqui ele contornou, aqui para fugir, porque ele não podia vir para cá, porque aqui tinha os amorreus, e o rei amorreu não deixou eles vir por aqui. Porque aqui ficava Canaã. E ele
não quis, como ele conhecia a região, não quis bater de frente com os amorreus. Ele veio por esse lado aqui, que ele conhecia a região, né, escapando das trilhas mais comuns. Chegou aqui, né, no Monte Nebo, Moisés estava velhinho, ele passou o comando para o Josué. E aí começa, então, a questão dos juízes. Josué atacou, no primeiro momento, Jericó, ficou 5 anos para derrubar isso aqui, para conquistar essa cidade. Até a... Oi. Ele ficou 5 anos para conseguir derrubar Jericó, conquistar Jericó. E depois aqui, mais para cá, que nesse mapa não mostra, tem Jerusalém. As duas maiores cidades dessa região eram Jericó e Jerusalém. Então, o que o Josué fez? Josué, como tinha, lembra que ficou hebreus aqui, teve hebreu que não foi para o Egito, ficou aqui naquela época de fome, ele montou um grande exército com os hebreus que estavam aqui e atacou Jericó. Atacou Jericó, ele teve acesso a mais armas, armas todas de bronze, já armas modernas, arco e flecha já modernos. Atacou Jerusalém. Demorou 5 anos aqui, 2 anos em Jerusalém. Mas quando ele conquistou essas duas cidades, aí foi de rodo. Ele conquistou o resto de Canaã, né? Porque aqui desse mapa dá para ver melhor, ó. Ele chegou nesse ponto, onde está o pontinho vermelho. Aqui ele conquistou a Jericó e mais para cá Jerusalém. Conquistou essas duas cidades, que as duas cidades maiores da região, ele foi para o norte e conquistou todo o resto de Canaã. E foi para o sul e conquistou todo o resto de Canaã. Ou seja, em menos de 10 anos, ele conquistou toda a região. Por quê? Como eu falei, como não eram formadas em países, eram cidades, cada pontinho desse era uma cidade que tinha um rei, eles não tinham força para resistir aos hebreus. Porque o que o Josué fez? Josué pegou os hebreus que veio do Egito e pegou todos os hebreus que tinham ficado aqui, nessa região aqui. Só que eles não moravam em cidade, eles moravam no campo. Eram homens rudes, acostumados a dormir ao céu, a cuidar de animais. Então, ele conseguiu unir esse povo e aí ficou mais fácil. Porque à medida que ele atacava as cidades, né, ele conseguia mais soldados, que tinha alguns hebreus que também já moravam em cidades, e foi conquistando. Só que ele ganhou um grande problema nessa daí. Por quê? Tudo bem, conquistou Canaã. Só que os cananeus não deixaram de existir. Os cananeus continuaram existindo. O que Josué fez para facilitar a divisão e não ter briga, ele tinha lá as 12 tribos que eram descendentes dos 12 filhos de Jacó, e dividiu essa região em 12 partes e sorteou uma parte para cada tribo descendente dos filhos de Jacó. Só os levitas, que eram sacerdotes, que viu tudo do Egito, que ficaram sem terra. Mas eles tinham 10% de tudo que era produzido em cada área, e além também de 10% dos materiais. Então, eles ficaram em Jerusalém, que Josué escolheu Jerusalém para ser a capital do reino dos hebreus. Então, os levitas ficaram nessa região, junto com a tribo de Benjamim aqui, e ele deu. Então, esses nomes que aparecem aqui, né? Zebulon, Naftali, Asser, Manassés, Benjamim, enfim, Dan, Judá, Simeão, é o nome das tribos que vocês já estudaram. Então, cada região dessa ficou com uma das tribos hebraica, né, dos hebreus. E só que dentro de cada região tinha um monte de cidades cananeias, com o povo cananeu, porque ele não matou todos os cananeus, ele só conquistou as cidades. Bem, resultado, é lógico que esses cananeus queriam reconquistar a liberdade, então vivia tendo confusão nessas áreas. Além disso, os filisteus, né, tinham medo que os hebreus voltassem e resolvessem conquistar também toda a Filistéia. Então, eles viviam atacando para pegar cidades-estados, para se proteger. Aqui em cima tinha os fenícios, que ninguém ousava atacar. E fora essas tribos que eu falei, os amoneus, os moabenses, os edomitas, moabitas aqui, que estavam toda nessa região. Então, aqui, né, a gente teve vários juízes. O primeiro foi Josué,
né? O primeiro foi Josué, mas de Josué até Samuel, que foi o último juiz, num período aí de 400 anos, só teve briga, só teve dificuldades. Dos quase 400 anos, mais foi de guerras que eles tiveram nessa região toda aqui, principalmente aqui com os filisteus. Bem, quando chegamos em Samuel, que foi o último juiz, antes de Samuel teve o nosso amigo Sansão lá, Sansão e Dalila, que foi o penúltimo juiz. O primeiro foi Josué, o segundo, aí teve o Monte, teve uns 13 aqui, o penúltimo foi Sansão, e o último foi Saul. Só que Saul não era só um juiz, ele era um profeta também. Então ele Saul não, Samuel. Samuel não era só um juiz. Samuel também era um profeta e de grande respeito. Ele colocou Saul como o primeiro rei e foi um evento, só para lembrar, um evento interessante, porque os filisteus, para variar os filisteus, estavam atacando toda essa região aqui. Quem era o juiz na época de toda a região era o Samuel. Samuel falou: ó, não, esse não é o momento da gente atacar os filisteus, porque eles já tinham tomado umas cidades, porque a gente precisa se preparar, a gente precisa do apoio das outras tribos para a gente ter força para reconquistar cidades e acabar com esse problema. Eles não aceitaram, né, os generais da época não aceitaram o comando do Samuel e resolveram ir, porque eles colocaram a Arca da Aliança na frente e resolveram ir contra os filisteus. Perderam a batalha e a Arca da Aliança ficou com os filisteus. E aí eles ficaram desesperados. E aí o que a gente faz? Se a gente que tem que cuidar da Arca, as outras tribos vão ficar bravas com a gente. A gente precisa de um rei. E então Samuel, para resolver o problema e facilitar que tivesse um comando geral aqui, Samuel elegeu Saul, o maior general deles, mais respeitado, como o primeiro rei. Saul conseguiu realmente reunir as tribos aqui, atacar os filisteus e conseguiram pegar a Arca da Aliança de volta. Bem, depois de Saul a gente tem Davi, né? O Davi, ele foi ungido rei, ele já era garoto, só que Saul não ficou sabendo. E Saul, no final do reinado dele, começou a pisar na bola, e Samuel, que ainda era vivo, num sonho ele foi avisado que ele precisava de um outro rei. Então ele foi lá, descobriu Davi, ungiu Davi como rei, mas não falou para Saul não tentar matar Davi. Aí numa batalha, Davi matou o filisteu, outra briga com os filisteus, matou lá um dos guerreiros filisteus, que era o Golias, e logo depois Saul morreu, Davi virou rei. Davi é considerado o maior rei deles, gerou Salomão, filho de Davi, que virou um outro rei também. Só que o Salomão já pegou a coisa mais ou menos mastigada. O império estava gigantesco, foi o auge do Império Hebraico, do reino dos hebreus, porque ele dominou não só a região das 12 tribos, mas ele dominou os filisteus, todas essas tribos, né? Ou seja, aumentou muito o reino dos hebreus, porque Davi, né, conquistou e o Josué não, o filho dele, Salomão, manteve. Só que quando Salomão morreu, aí novo período de brigas, que é o que a gente vai entrar agora. Eu coloquei esse gráfico aqui só para ficar fácil a gente entender a evolução das coisas. Ó, aqui tem Adão e Eva, depois temos Noé, são os patriarcas bíblicos, né? Noé gerou o Abraão, né? Lógico que tem de Adão até Abraão tem 10 gerações, aqui está representado de forma simples, né? Adão, depois temos Noé, aqui Sem, que é o filho de Noé, aqui temos Abraão, depois temos aqui Isaú, depois Jacó,
E Jacó gerou os 12 filhos, as 12 tribos. Aqui temos a tribo de Judá, da onde veio Davi, que gerou Salomão, que depois gerou José, que foi pai de Jesus. Então essa seria a sequência, né, até a vinda de Jesus. A gente parou, nós paramos aqui, ó. Vou começar a estudar o período depois daqui. Bem, quando Salomão morreu, então, o que aconteceu? Salomão morreu. O filho dele ficou com o reino de Judá, porque os reinos do norte, aproveitando que Salomão morreu, resolveram decretar a independência e eleger seu próprio rei. Então ficou assim: o reino do sul ficou formado pela tribo de Judá, mais a de Benjamim e mais os levitas. Lembra que os levitas não tinham pedaço de terra. Então aqui ficou a tribo de Judá, os descendentes de Judá, que era o filho de Jacó, tribo de Judá, mais a tribo de Benjamim, que era o descendente de Benjamim, outro filho de Jacó, e mais os levitas. E aqui ficou as outras 10 tribos. As 10 tribos do norte ficou chamada Reino de Israel e colocaram Samaria como sua capital e elegeram seu próprio rei. Aqui ficou o filho de Salomão com as 2 tribos. Isso logo que Salomão morreu. Bem, o problema, quando isso aconteceu, que os filisteus, lembram deles, né, ficaram espertinhos. Oba, agora a gente tem jeito, né? Não tem mais as 10 tribos. Cada um está por si, povo dividido. E aí a gente tem ainda, né, essas tribos do lado aqui, essas nações cheias de guerreiros também. Os amonitas, os moabeus, enfim, um monte de tribos aqui de origem da Arábia. A Arábia fica nessa região aqui de baixo. Começou de novo a ter um monte de ataques, de invasões. Pegava bastante o quê? A idolatria pagã. O que eu quero dizer é o seguinte, quero lembrar o seguinte, quando o Abraão chegou nessa região, que eu comentei com vocês, já tinha aqui gente morando, existiam cidades. Eles cultuavam, na época que Abraão chegou, 3 reis, né? O principal deles era um deus chamado El, El. Mas a gente tinha ainda a deusa Astarô e tinha o deus Baal. Eram os 3 reis, os 3 deuses que eram cultuados pelos cananeus. Quando os hebreus chegaram aqui, eles chegaram com a ideia de um Deus único, porque Abraão, quando saiu da Suméria, a Suméria está aqui para baixo, quando Abraão saiu da Suméria, na Suméria também tem muitos deuses, tem um panteão de deuses. E Abraão acreditava que só existia um Deus, que ainda não era Javé, era um outro Deus, né, que hoje eles acham que era El também, que o El estava em toda a região aqui, mas não se sabe ao certo. Mas eles acreditavam no único Deus. Só que quando eles chegaram aqui, com o passar do tempo, eles foram absorvendo a cultura das cidades que estavam aqui. Então, quando Moisés veio lá do Egito e trouxe o pessoal que estava no Egito para cá, quando ele juntou com os outros hebreus que já estavam nessa região aqui, ó Jericó aqui, esses outros que estavam na região aqui acreditavam em Astarô, acreditavam em Baal e acreditavam em El. El era o maioral. E o Moisés trouxe outro reino, o Javé, o outro Deus, o Javé. E aí houve esse conflito religioso na época, que resolveram falando da seguinte forma: El e Javé é o mesmo Deus. Desbancaram Baal e Astarô como não existentes. Só que, mesmo assim, né, você não acaba com uma tradição de séculos, porque lembra que os egípcios, os hebreus que ficaram no Egito, ficaram mais de 300 anos escravos no Egito, lá no Egito. Em 300 anos, os hebreus que ficaram aqui
Eles adquiriram a cultura do povo daqui. E você não acaba com uma cultura assim. Então, quando Josué, né, o primeiro juiz, conquistou Jericó, conquistou Jerusalém, depois ele conquistou o resto e formou o reino hebreu, dividido em 12 tribos, se cultuava bastante ainda os reis menores. Quando Salomão morreu, que houve a divisão dos dois estados, né, dos dois reinos, ainda cultuavam-se os três deuses, né? Ainda tinha o Baal, ainda tinha o Astarô e ainda tinha o El, fora o Jafé. Só que nessa época nasceu os grandes profetas. Depois que Salomão morreu, começou a aparecer os grandes profetas. E esses profetas, um deles, o Elias, criticavam muito essa questão do povo hebreu ficar cultuando deuses que não eram deles. Até coloco aqui no slide, depois eu vou passar esses slides para ler. Eu coloquei aqui, ó, nós tínhamos o Elias e Eliseu em Israel, ou seja, eles estavam no norte. E nós tínhamos Isaías, Jeremias, Oseias, Amós, Ezequiel, Miqueias, Zacarias e Judá no sul. Então, voltando aqui para o mapa, só para ficar bem claro, né, Elias estava nessa parte aqui. Então, ele foi um dos que mais criticava os reis, porque o que aconteceu é o seguinte: aqui, como eu falei, ficou o rei, o filho de Salomão, e aqui ficou um outro rei que eles escolheram, um outro general. Só que aqui, o reino, os reis são por herança, né? Então o rei passa a coroa para o filho e assim por diante. Então os reis foram se sucedendo aqui e os reis foram se sucedendo aqui. Aí passa para filho. E só que a idolatria cada vez estava maior, ou seja, além de Javé, eles adoravam os outros deuses. Elias criticou bastante. Repare que já passou aqui quase 200 anos depois de Salomão. Né? Só 200 não, mas uns 150 anos depois de Salomão. Elias estava criticando o rei Acabe, porque ele casou com Jezabel. Jezabel era uma princesa de origem filisteia, ou seja, ela nasceu na cidade, numa das cidades filisteias, dos filisteus, e ela, como todos os outros, adorava os três reis. Aqui, ó, que ficava essa parte de baixo, onde ficava a Filisteia, as cidades dos filisteus. Ela nasceu, eu não lembro o nome da cidade, mas ela nasceu numa dessas cidades aqui. Gaza é essa cidade que existe até hoje mesmo, é na Palestina. Então ela nasceu nessa região, era uma princesa. O rei Acabe levou ela para cá e ela continuou acreditando nos três deuses que essa região toda cultuava. E o rei Acabe, né, para não arrumar briga com a esposa, também cultuava, começou a criar templos, forçar o povo a ir nas cerimônias. E eram umas cerimônias bravas, existe até sacrifícios de crianças, enfim, umas coisas bem pagã mesmo. E por causa de Jezabel, Acabe começou a perseguir aqueles que acreditavam em Jafé. E nessa, Elias fugiu, né? Ninguém queria morrer, ele fugiu. Mas ele voltou um tempo depois, através de um desafio que ele fez para o rei Acabe. Esse desafio consistia que os 400 sacerdotes de Baal, né, na verdade eram uns 450 sacerdotes de Baal, iam fazer uma disputa com ele. Quem vencesse essa prova de poder teria que abdicar do seu Deus e eleger o outro Deus como principal. Então foi construído em cima de uma pedra um altar, colocaram ali partes de animais, de carneiros, armaram uma grande fogueira, e quem conseguisse fazer com que o seu Deus acendesse o fogo para assar os carneiros, seria o maioral. Os sacerdotes de Baal tentaram, não conseguiram. Elias tentou, na vez dele, conseguiu acender a fogueira
e assar a carne. E, apesar dos sacerdotes terem, a princípio, aceitado o Deus de Elias como principal, ou seja, Javé como maior que Baal, Elias pediu para Acabe e Acabe concedeu o direito dele matar todos os sacerdotes, e ele fez isso. Então, é uma passagem muito conhecida, né, que alguns dizem que foi por isso que ele, depois, numa segunda encarnação como João Batista, perdeu a cabeça, porque ele degolou esses 400 sacerdotes. Mas eu não acredito muito nisso, mas fica aí, né, quem acreditar nesse tipo de encargo, de reencarnação, né, é o que se comenta. Mas, apesar de Elias ter conseguido, né, derrotar o deus Baal aqui, Baal não era o principal principal era El. Então, apesar deles, dos líderes religiosos, dos levitas, falarem que El e Javé eram o mesmo Deus, a questão continuou. E isso causava muitas divisões nas cidades, né? Essas brigas religiosas. Então, dava briga internamente entre eles, mesmo porque os cananeus continuavam lá morando nos mesmos lugares que os hebreus. Bem, mas aí começa, né, as invasões estrangeiras. Nós temos aqui o povo assírio. Aqui tem a Mesopotâmia, da onde saiu Abraão. Aqui é o crescente fértil, né? Então tem Abraão saiu daqui e entrou em Canaã, que é essa região aqui. Aqui fica o Egito, o Mar Morto e aqui o Mar da Galileia, nessa região aqui. Bem, enfim, o povo assírio, que era esse povo que estava nessa região aqui, eles conquistaram toda a Mesopotâmia e toda a região de Canaã, incluindo aí fenícios, filisteus e ainda boa parte do Egito. Só que eles tinham uma política de dos povos conquistados, que eles eram muito cruéis, os assírios, eles venciam, até teve cidade que não queria nem lutar com eles, porque eles matavam a cidade toda e escravizavam o resto. Se você não quisesse que os assírios atacassem, você tinha que pagar um bônus, um dinheiro para eles não atacarem. Então, o bônus era em ouro, enfim. E eles eram muito cruéis. Então, tinha muita cidade que nem lutava, porque eram soldados, foram um dos primeiros exércitos organizados, né, com várias tropas, várias divisões. Por isso que eles conquistaram tudo, que foi o primeiro exército organizado, né, com técnicas de combate. Já usando cavalo, usando espadas de ferro, nem era de bronze mais, nós já estávamos naquela idade de ferro, carroças, arcos com múltiplas flechas, enfim. Eles eram muito cruéis no sentido que eles matavam crianças, estupravam, depois matavam mulheres, os escravos, eles furavam olhos, cortavam partes de pessoas vivas, enfim, eles eram muito cruéis. Bem, o que aconteceu? Lembra que essa região aqui, onde eu estou circulando, é a região das 10 tribos que formavam Israel. E a parte de baixo, as 2 tribos que formavam o reino de Judá. Então, aqui ficava a tribo de Judá e Benjamim, as 2, mais os levitas, e as outras 10 tribos ficavam na parte de cima, com outro rei. Eles chegaram aqui e, como esse pessoal não conhecia os assírios, a maldade deles, quiseram, né, opor resistência, invasão, foram destroçados. Né? Quem não morreu foi levado escravo para a Síria. Quando chegou em Judá, que estava mais embaixo, Judá negociou: opa, não vão brigar com esses caras não. Pagaram tudo que tinham direito, né? E ficaram com essa de pagar impostos periodicamente para não serem invadidos, né? E não ser levados como escravos. E Sargão passou por aqui e foi para o Egito.
Então, eles sobreviveram nesse primeiro momento. Só o pessoal do norte, né, as 10 tribos, que foram destruídas, desmembradas, quem sobrou foi levado como escravo, e essas 10 tribos nunca mais voltaram a se unir. Acabou a brincadeira aí, só sobrou as 2 tribos para cá dos hebreus. Bem, o tempo passou, Isaías, que já estava, ele morava em Judá, foi nessa época, então a gente voltou um pouquinho, 700 antes de Cristo, ou seja, foi um pouquinho depois dessa invasão, ele lembra, ele está na parte de baixo aqui, onde estão as 2 tribos que pagaram os impostos lá para os assírios para não serem destroçadas, nem serem levadas como escravos. Ele ficou nessa parte de baixo. Isaías fez a famosa lembrança não, a famosa profecia, né, do Messias. Portanto, o Senhor mesmo vos dará uma sina, eis que uma virgem conceberá, e dará à luz a um filho, e será o seu nome Emanuel. Isaías, capítulo 7, verso 14, 700 anos antes de Cristo nascer. Ou seja, ele fez essa profecia 700 anos antes de Jesus nascer, e essa profecia ficou na consciência coletiva de todo o povo hebreu, que um dia viria o Messias, que nasceria de uma virgem e libertaria ele do jugo dos povos invasores. Ele fez nessa primeira invasão, que os assírios foram muito cruéis. Aí nós temos aqui o exílio da Babilônia. Bem, o que aconteceu aqui foi que Nabucodonosor, um general também bem conhecido, está nessa parte de baixo aqui, ó. Né? Então os assírios dominou tudo, só que tempo passa, os caras aprendem as técnicas dos outros, tem rebelião. Nabucodonosor conseguiu organizar um exército e conquistar tudo aquilo que os assírios tinham conquistados. Né? Conquistou eles reconquistaram essa parte, né? Aqui é a Babilônia, ó, onde era a capital de Nabucodonosor, do reino da Babilônia. Ele reconquistou essa parte, depois do Nabucodonosor, é que veio o Hammurabi lá, que criou o Código de Leis. Conquistou essa parte aqui e foi reconquistando tudo. Isso foi bom para os judeus, os hebreus, né? Porque ainda não existia, eles não eram chamados de judeus, eram hebreus. Judeus veio depois. Não existia ainda o judaísmo, né? Existia o rei Javé, o Deus Javé. E tinha os livros, né? Mas não formavam Bíblia, nem Torá, não tinha nada. Bem, o que aconteceu é o seguinte. Ele invadiu toda essa região de novo, ó. Ele desceu aqui, Jordânia, Síria, ele pegou toda essa parte de novo. Só que aí ele não respeitou, ele não fez a mesma coisa que os assírios, quem paga imposto não. Como ele reconquistou tudo, ele não matou, não destruiu o povo de Judá. Né? Ele deixou no reino de Judá as crianças, os velhos, né? Quem não servia para trabalhar como escravo, ele deixou no reino de Judá. Quem era soldado, quem era jovem, quem sabia fazer alguma coisa, ou era escriba, enfim, ele levou para o reino da Babilônia, que ficava nessa região aqui. Foi nessa que ele levou Daniel. Daniel fazia parte da nobreza do reino de Judá. E como ele era jovem, sabia ler e escrever, tanto em aramaico como em hebraico, e era bem educado e tudo, ele foi levado para servir a corte da Babilônia, de Nabucodonosor. E Daniel, ele, pela formação dele, pela crença, ele cresceu muito lá dentro, ficou reconhecido pelas capacidades intelectuais dele, mas ele continuava cultuando Javé. E existia uma lei, o rei já era outro, não era mais o Nabucodonosor, era Dario,
nessa época do rei Dario, já existia rei que era proibido o culto a outros deuses que não fossem os deuses babilônicos. E aí fizeram uma intriga, né? Como Dario gostava muito de Daniel e tinha um monte de babilônios que não gostavam de Daniel por inveja, fizeram uma armação para que ficasse comprovado que Daniel não respeitava, né, a lei local que proibia adorar outros deuses. Dario ficou sabendo disso e ele não tinha, né, o que fazer, porque isso era uma lei. Ele mandou jogar Daniel, como previsto na lei, numa cova cheia de leões famintos. Como Daniel sobreviveu, os leões não comeram Daniel, Dario, né, fez um edito dizendo que o verdadeiro Deus mais poderoso era Javé, o Deus que Daniel cultuava, e não os deuses dele, e mandou jogar na cova de leões todos aqueles que tinham tramado contra Daniel. E esses foram devorados pelos leões. Então, essa passagem é uma passagem bem conhecida daqueles livros de profecia, e foi, né, já bem depois, 589 a.C., foi quando Nabucodonosor invadiu. Então, provavelmente, aquela profecia deve ter acontecido mais ou menos em 550, 540 a.C. Bem, as coisas vão se sucedendo. Novo invasor, agora a Pérsia. A Pérsia, deixa eu ver se tem um mapa aqui melhor, aqui em cima. Não, esse mapa ainda não é legal. Aqui, ó. A Pérsia, aqui fica a Síria, aqui fica a Babilônia, a Pérsia fica nessa região aqui. Os persas desceram e conquistaram aquilo que os babilônios tinham conquistado dos assírios. Então, 3 povos em sequência, né? Quer dizer, em 300, 400 anos, primeiro foram os assírios, que conquistaram tudo, aí os babilônios conseguiram se rebelar e conquistaram aquilo que os assírios tinham conquistado, e logo depois vieram os persas, que invadiram todo o reino da Babilônia e tomaram tudo aquilo que os babilônios tinham tomado. Em 538, ó. Só que isso foi muito bom para os hebreus. Por quê? Ciro libertou todos os escravos que estavam que existiam na região da Babilônia e da Síria, permitindo que eles voltassem para a região respectiva onde morava, desde que pagassem os impostos devidos. Nessa, o que aconteceu? Todos os hebreus que estavam nessa região aqui puderam voltar para Canaã. Só que as 12 tribos, das 12 tribos, só as duas que formavam o reino de Judá é que continuavam existindo como as 10 tribos que formavam o reino de Israel, né, não voltaram mais. Primeiro porque morreu quase a totalidade de homens, né, na invasão dos assírios. Só sobrou praticamente velhos, mulheres e crianças que foram levados como escravos para a Síria. Quando os babilônios vieram aqui, essa região já estava devastada. E essa outra... pior, os assírios... Olha a crueldade dos assírios. Eles, como o reino do norte, das 10 tribos, né, achavam que davam para encarar os assírios e não conseguiram, eles mataram todos os homens, praticamente todos os homens, pegaram velhos também, e pegaram as mulheres e crianças e levaram para o reino deles. E pegaram os assírios, que a terra era boa parte dos assírios que não tinham terra, deram terras para eles aqui. Então, essa região onde eram 10 tribos ficou populada pelos assírios. Quando os babilônios chegaram aqui, né, eles conquistaram Judá, que tinha escapado dos assírios porque pagou os impostos, mas eles não destruíram nada. Só deixaram as mulheres
velhos e crianças aqui e levaram as pessoas que podiam ser úteis para ele como escravo para cá. Quando os persas invadiram aqui e conquistaram tudo, os persas liberaram os escravos. Só que das 10 tribos que formavam o reino de Israel, não existia mais nada, porque as mulheres e crianças que vieram para cá ou morreram como escravos ou viraram esposas de assírios, depois babilônios. Então, não voltaram mais para a região, mesmo porque essa região estava povoada por assírios e depois babilônios. Já os que estavam como escravos na Babilônia, que era do reino de Judá, as duas tribos, né, Judá e Benjamim, e os levitas, esses voltaram. E ainda, Ciro ajudou a reconstruir Jerusalém. Não sei se eu coloquei aqui. Não, não coloquei. Mas isso está na apostila amarela. Isso está na apostila amarela. Ele ajudou, né, a reconstrução de Jerusalém. Então, Ciro deixou os da tribo de Judá e Benjamim e levitas voltarem, e se deu, então, logo depois, a reconstrução do Templo de Jerusalém, que tinha parcialmente sido destruído pelos assírios e babilônios. E aí surge Esdras, que é o cara que, como eu falei no início, que montou o Antigo Testamento. Ele reuniu lá os livros para formar o Pentateuco Mosaico, né, que é o Gênesis, o Êxodo, o Números, o Levítico e o Deuteronômio, 5 livros. E depois ele formou os outros livros. Então, a Torá vem dessa época, e aí sim nasce o judaísmo. O judaísmo, né, nasceu nessa época, 457 antes de Jesus. Porque até então não existia, tinha os livros, mas não tinha a religião, né, judaica. Aqui é que ela foi pautada, foi definida. E aqui também a reconstrução dos muros de Jerusalém por Neemias, que também ajudou Esdras a montar lá a Torá. Bem, miséria pouca é bobagem, olha só. Em 450, 440, ou seja, desde a invasão de Ciro em 538, 536, 457, até, ou seja, eles tiveram uns 100 anos aí, uns 100 anos, sem problemas. Não é porque eles eram um povo dominado pelos persas, mas os persas eram bonzinhos, eles podiam reconstruir o templo, podiam ter a vida deles. E depois, Alexandre o Grande, rei da Macedônia. Macedônia era um povo grego, formou um exército lá com falange, uma técnica diferente de guerra, e conquistou meio mundo. Foi o maior império que já existiu. A Grécia fica aqui, mais ou menos. Ó. Eles desceram, conquistaram toda a Canaã, que ficava nessa região aqui, conquistaram o Egito, essa parte norte da África, e foram para a Ásia, foram descendo, ó, conquistando tudo. Chegaram até a Índia, parte da China. E nessa, que aconteceu com Canaã, né, conquistada pelos gregos. Daí que surgiu as 10 estados, as 10 cidades gregas, a Decáloga, que na época de Jesus existia. Jesus até leva os apóstolos para conhecer a cultura grega. É dessa época, da invasão dos gregos. É dessa época também que surge a primeira versão da Bíblia em grego. Alexandre ele funda uma cidade aqui chamada Alexandria, cria a Biblioteca da Alexandria, e aí ele, encantado com a coleção de livros em hebraico, alguns tinham em aramaico também, mas a maioria em hebraico, que o Esdra e o Neemias tinham juntado para formar a Torá, ele queria aquele livro na Biblioteca de Alexandria, só que ele queria em grego. O que ele fez? Pediu lá para o pessoal vir nessa região e achar 6 sábios, 6 anciãos de cada tribo. 12 tribos, 6 de cada tribo, dá 72 anciãos, para eles traduzirem do hebraico para o grego. Aí surgiu então a versão do Antigo Testamento chamada Septuaginta. Essa Septuaginta, no século V, foi a que os italianos, romanos na época, né, usaram para criar a Vulgata, que é a Bíblia mais conhecida. Eles traduziram do grego para o latim. Isso porque o São Jerônimo disse para o Papa na época que era impossível você fazer a tradução do grego para o latim
sem perda do sentido. E é complicado mesmo. Para você ter uma ideia, o hebraico não tem vogal. Então, já traduzir para o grego já dá problema, porque o grego são 7 vogais e no hebraico não tem vogal. Então, já tem muita perda nessa tradução. E depois do grego para o latim, é outra briga, porque o idioma grego não usa as línguas o alfabeto latino, né? O alfabeto que a gente conhece. São outros símbolos, alfa, beta, gama, e nós usamos o alfabeto latino. Então, não tem como. Houve perdas nessas traduções mesmo. Mas Luiz, é essa. Oi? seu tempo já deu. Se você puder agora só finalizar. Tô terminando já. Tô Tá terminando. bom, obrigada. O Império Romano aqui. Eu estou monitorando a hora. Tem o Império Romano aqui. O Império Romano ele foi logo depois do grego. Foi logo depois do grego. Olha os romanos aqui. Aqui está a Itália, onde ficava Roma. Eles conquistaram toda a parte da França, Espanha, Portugal e saíram descendo também conquistando tudo. Aqui de novo Canaã, ó, a Palestina. E aqui o Egito. Ou seja, foram invasões sucessivas. Quando Jesus nasceu, já o cenário já estava montado. Ó. Quando Jesus nasce, Israel já está há 722 anos sem independência política. Foi invasão atrás de invasão. Primeiro o povo assírio, depois os babilônicos, depois os persas, depois os gregos, depois os romanos, um atrás do outro. E aí tem as diásporas gregas, né? As judaicas. A primeira foi justamente na época de Jesus. Bem, as condições estão prontas para o nascimento de Jesus, que é a próxima aula de vocês. E eu vou deixar aqui algumas reflexões, né? Eu vou mandar a apresentação para ler depois, para vocês pensarem sobre isso. Porque o povo que conquistou o Canaã só conseguiu ter um Estado para si depois da intervenção da ONU, que é Israel. Israel, o Estado de Israel, que é onde fica a nação judaica, só foi criado na Segunda Guerra Mundial. Porque, apesar das várias invasões, deportações e exílios, o povo judeu continuou existindo como nação. Espalhados pelo mundo, eles não perderam o legado dele, né, de herança, de religião, de cultura. Enfim, deixei aqui várias perguntas e tem umas perguntas que eu gostaria que vocês pensassem bem. Por que Jesus encarnou no meio do povo judeu e não em outro povo da época? Por que Jesus não encarnou em Roma, que era a bambambam da época, ou na Grécia, ou na Babilônia? Por que ele foi nascer justamente no meio do povo que, que foi palco no local, que foi palco de tantas guerras, tantas invasões? Bem, é isso. Eu passei um monte de informações, mas é que tem muito conteúdo mesmo, né, principalmente nessa apostila aqui. É isso, gente.